Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 7 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 22. Uma equipe de salvamento retira um espeleólogo ferido no fundo de uma caverna com o auxílio de um cabo ligado ao motor. O resgate é realizado em 3 etapas, cada uma envolvendo uma distância vertical de 10,0 metros. Letra A. O espeleólogo, que estava inicialmente em repouso, é acelerado até uma velocidade de 5,00 metros por segundo. Letra B. Ele é içado a uma velocidade constante de 5,00 metros por segundo. C. Finalmente, é desacelerado até o repouso. Qual é o trabalho realizado em cada etapa sobre o espeleólogo de 80,0 kg? São 2 as forças que atuam sobre o espeleólogo na primeira etapa de seu movimento. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. E a força de tração do cabo vertical para cima. Vamos considerar o sentido para cima como positivo. Como estas forças são constantes, a aceleração também será constante e o movimento será uniformemente variado. Podemos então utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento, que já foram escritas para a direção y. Nessa primeira etapa, a posição inicial é y0 igual a 0, e como ele parte do repouso, a velocidade inicial é v0y igual a 0. Como o problema diz que em cada etapa o deslocamento é de 10,0 metros, a posição final é y igual a 10,0 metros e a velocidade final é vy igual a 5,00 metros por segundo. Utilizando a terceira equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração. Então, 5,00 ao quadrado, o vy ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, o v0y ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração AY, vezes a posição final, 10,0, menos a posição inicial, 0. Então, dá 25,0 é igual. 0 ao quadrado é 0. Fazendo as multiplicações, dá 20,0 vezes AY. Então, o AY vai ser 25,0 dividido por 20,0, que dá 1,25 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos F menos P é igual a M vezes AY. Então, F menos mg, que é o peso, vai ser igual a M vezes AY. Passando o termo negativo para o outro lado, o F vai ser M vezes AY mais mg. Como temos M nos dois lados, podemos colocar em evidência. Então, fica M vezes AY mais G, 80,0, que é o valor da massa, vezes 1,25, que é o AY, mais 9,8, que é o G. Fazendo essas multiplicações aí dá 884 newtons. O trabalho dessa força o trabalho da força F é igual ao módulo de F, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Esta força tem mesma direção e sentido do vetor deslocamento, ambos para cima, e o ângulo entre esses vetores é nulo. Então, o TF vai ser 884, que é o módulo de F, vezes 10,0, que é o deslocamento, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo. Fazendo essas multiplicações, dá 8.840 joules. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o trabalho de F vai ser 8,84 vezes 10 elevado a 3 joules. Na segunda etapa, o espeleólogo se move com velocidade constante. E, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele deve ser nula.
Então, F menos P tem que ser igual a zero. F menos mg, que é o peso, é igual a zero. Então, F é igual a m vezes g. 80,0 vezes 9,8, que dá 784 newtons. O trabalho dessa força foi, o TF vai ser F vezes D vezes o cosseno de θ. Então, é 784 vezes 10,0 vezes o cosseno de 0 grau, que dá 7.840 joules. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O trabalho de F vai ser 7,84 vezes 10 elevado a 3 joules. Na terceira etapa, ainda atuam as duas forças mencionadas anteriormente e o movimento é uniformemente variado. Podemos novamente utilizar as equações válidas para este tipo de movimento. A velocidade está variando, neste caso está diminuindo. A posição inicial é y0 igual a zero. A velocidade inicial é v0y igual a 5,00 metros por segundo. Como ele desacelera até o repouso, a velocidade final é vy igual a zero. Utilizando novamente a terceira equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração. Então, 0 ao quadrado, que é vy ao quadrado, é igual a 5,00 ao quadrado, o v0y ao quadrado, mais duas vezes a aceleração a y, vezes a posição final, 10,0, menos a posição inicial, 0. Então, 0 vai ser igual a 25,0, fazendo a multiplicação, dá 20,0 vezes a y. Passando o 25,0 para a esquerda, fica menos 25,0 é igual a 20,0 vezes a y. Então, a y vai ser menos 25,0 dividido por 20,0, que dá menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. Se aplicarmos a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que F menos P é igual a m vezes a y. Então, F menos mg, que é o peso, é igual a m vezes a y. Passando menos mg para o outro lado, o F vai ser m vezes a y mais m vezes g. Colocando o m em evidência, fica m vezes a y mais g, 80,0, que é a massa, vezes menos 1,25, que é o novo valor da aceleração, mais 9,8. Fazendo essas multiplicações, dá 684 newtons. O trabalho dessa força é, o trabalho de F é igual a F vezes D, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Esta força tem mesma direção e sentido do vetor deslocamento, ambos para cima, e o ângulo entre eles é nulo. Então, dá 684, que é o módulo de F, vezes 10,0, que é o módulo de D, vezes o cosseno de 0 grau, que dá 6.840 joules. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O trabalho de F vai ser 6,84 vezes 10 elevado a 3 joules.